E uma das coisas que eu aprendi neste pouco tempo que foi CEO é que eu tenho de fazer e tenho de organizar o meu tempo para poder fazer as coisas que os outros não conseguem fazer. Portanto, as tarefas que mais ninguém consegue resolver por causa do que quer que seja, eu deveria conseguir. Portanto, a maneira como um flow normal funciona é: uma empresa registra-se na plataforma, dá-nos algumas informações básicas. Com isso, nós conseguimos cruzar com a informação das oportunidades que estão abertas neste momento, fazemos o matching e dizemos: olha, esta oportunidade é interessante para vocês, esta não faz sentido para vocês. Fundraising demora mais tempo do que as pessoas acham. É um full-time job, efetivamente. Portanto, se querem fazer fundraising, não é ir falar com uma pessoa ou outra, é tal e qual como um funil de vendas. Este episódio de Founder Tales é patrocinado pela Blockit. A Blockit é uma empresa fundada em Portugal que produz smart lockers para receber encomendas. Eles estão neste momento à procura do melhor talento em Portugal e têm vagas abertas para todas as posições. Esta é uma excelente oportunidade para se juntarem a um projeto ambicioso que está a mudar o mundo da logística com muitas soluções tecnológicas desenvolvidas de raiz. Todos os anos, 160 mil milhões de encomendas online são enviadas. Portanto, se estão à procura de um desafio com impacto global, com o propósito de melhorar o dia-a-dia de milhões de pessoas e que está a caminho de ser o número 1 global da indústria, já sabem, visitem a página de Careers no site da Blockit em blockit.careers. Tem lá todas as vagas, são cerca de 50. Portanto, candidatem-se e boa sorte. Vamos para o episódio. Bem-vindos a mais um episódio de Founder Tales. Desta vez temos connosco o Bernardo, que é CEO e co-founder da Grantr AI. Antes de começarmos a conversa, tem-nos acompanhado, portanto já está na altura de subscrever, que eu sei que há muita malta que vê e não é subscrita. Deixem aí comentários, sugestões, o que vocês quiserem, basicamente tudo ajuda, é gratuito e ajuda-nos imenso. Se quiserem apoiar ainda mais, temos o Patreon, onde tem alguns tiers que podem ver. Que não é gratuito, mas ajuda muito. Que esse não é gratuito e esse ajuda ainda mais. E temos também a comunidade onde podem deixar perguntas para os convidados, e até alguns dos convidados estão no nosso grupo, portanto podem fazer lá perguntas diretamente à malta, depois ficarem com dúvidas depois de verem os podcasts. Pronto, Bernardo, bem-vindo. Estávamos há um bocadinho a comentar que agora o que é a vida de um CEO se não fazer podcasts, porque é o que tens feito agora quase a full time. Só podcast, vai. Eu até venho ao Porto só para gravar podcasts. Mas agora falando a sério, como é que é o teu dia-a-dia? Ora, o meu dia-a-dia, eu sou uma pessoa, desde o meu background académico até o meu background profissional, eu sou uma pessoa de primeiro business e depois de vendas. Sempre fiz vendas a minha vida toda, portanto quando eu comecei a ter a minha própria empresa, o meu full-time job era vendas dentro da Grantr, neste caso também, mas entretanto está a mudar um bocadinho à medida que a equipa vai crescendo, à medida que já temos outra pessoa a fazer vendas na equipa sem ser eu, o que também tem os seus desafios, mas é incrível, porque disponibilizam para fazer outras coisas, e uma das coisas que eu aprendi neste pouco tempo que foi CEO é que eu tenho de fazer e tenho de organizar o meu tempo para poder fazer as coisas que os outros não conseguem fazer. Portanto, as tarefas que mais ninguém consegue resolver por causa do que quer que seja, eu deveria conseguir. Portanto, deixar-me livre e deixar as tarefas de mais recorrentes do dia-a-dia de sales para outra pessoa foi espetacular. Não quer dizer que eu tenha deixado de fazer sales, continuo a fazer e continuo a fazer de outra forma, porque agora o meu tempo é maioritariamente dedicado a fundraising, a levantar capital. Ok. E é isso. E entrevistas e podcasts. Entrevistas e podcasts. Mas entra dentro das vendas e fundraising. Era isso que eu ia dizer. Mas vocês vendem-se como uma startup que ajuda outras startups, ou outras empresas, neste caso, a angariarem fundos, não sei se é só fundos europeus, mas no fundo a candidatarem-se a fundos. Sim. Utilizando inteligência artificial. Há cada vez mais empresas que usam esta bandeira da inteligência artificial, e acho que há aqui uma dualidade, que é as que já tinham um produto e depois a inteligência artificial passa a ser uma feature que melhora o produto, e aquelas que são mesmo AI puro, entre aspas, ou que são baseadas em AI. E a vossa já cresceu, ou já nasceu nesse segundo paradigma que eu expliquei. Vocês não são só um rapper do GPT.
não somos só, mas também para responder muito diretamente, nós somos uma utilização muito prática da inteligência artificial. Portanto, Queres pegamos... explicar como é que funciona? Claro. Portanto, como disseste bem, a Grantr é uma plataforma digital que faz o matching entre as oportunidades de financiamento. Portanto, aqui nós não chamamos só fundos europeus, mas maioritariamente fundos europeus, grants, daí o nome, mas nós fazemos o matching entre essas oportunidades de financiamento e as empresas e depois ajudamos a elaborar as candidaturas com a inteligência artificial. Portanto, a maneira como um flow normal funciona é: uma empresa registra-se na plataforma, dá-nos algumas informações básicas, com isso nós conseguimos cruzar com a informação das oportunidades que estão abertas neste momento, fazemos o matching e dizemos: olha, esta oportunidade é interessante para vocês, esta não faz sentido para vocês. Com esse matching, depois a empresa já está armada com mais informação, consegue decidir que oportunidades é que se vai candidatar, e depois nessa parte da candidatura em si nós conseguimos gerar um rascunho da candidatura. Portanto, de A a Z conseguimos gerar uma candidatura que preenche todos os campos que uma empresa teria tipicamente preencher no site do governo. Conseguimos fazer este rascunho e depois a nossa versão paga é o que nós chamamos Expert Review. Nós temos especialistas nestes fundos europeus que analisam tudo o que a inteligência artificial faz, corrigem e submetem pelo cliente. Portanto, o cliente consegue de facto encontrar as oportunidades e submeter uma candidatura inteiramente com o Grantr. Ok, mas Então eu tenho uma dúvida que é: tu disseste que o output, pelo menos nessa fase inicial ou na versão free, é um rascunho. Implica na mesma que o cliente tenha depois de redigir o que falta ou fazer as correções? Exatamente. Portanto, neste momento nós estamos a dar a possibilidade aos clientes de terem o rascunho para eles próprios e depois, se eles tiverem essa experiência, poderem eles utilizar para fazer as candidaturas por eles mesmos ou até utilizar outros consultores para corrigir aquele rascunho. Nós só estamos a cobrar exatamente pela correção. Ok. Eventualmente poderá haver outros modelos de negócio, mas neste momento é como estamos a começar. Okay. Tenho só outra dúvida logística, que é na parte antes disso, que tu disseste na parte do matchmaking, o cliente, no vosso caso são as startups, inscrevem-se e dão informação. Mas para haver um match tem de já estar na vossa base de dados a lista de grants que existem. E são vocês que fazem input ou há também uma conta de... Nós também temos inteligência artificial nessa parte. Portanto, nós já temos inteligência artificial a gerar inteligência artificial. Okay. A maneira como funciona é: temos uma série de crawlers em vários sites onde tipicamente saem oportunidades de financiamento. Esses crawlers identificam essas oportunidades e já conseguem, depois introduzindo a inteligência artificial aqui no meio, conseguem dar-nos as descrições, algumas informações que nós precisamos para colocar essas oportunidades na plataforma. Depois nós temos sempre um humano a rever o que sai daqui. Não queremos que entrem oportunidades erradas ou mal feitas dentro da plataforma. Portanto, isto aqui é muito o conceito de Human-Centric AI, de nós não estamos a substituir ninguém, estamos a otimizar brutalmente o trabalho de cada humano. E neste caso aqui, nós precisamos à mesma de validar com o humano que as oportunidades estão certas. Depois, tendo a oportunidade na plataforma, é preciso gerar o prompt necessário para depois ele gerar a candidatura. E já temos a AI a gerar o prompt. Mas depois, novamente, temos humanos a validar o prompt que a inteligência artificial fez. Portanto, é um ciclo iterativo de humano-máquina, humano-máquina. Uma pergunta, curiosidade: os templates para os fundos são todos iguais ou são todos diferentes? Infelizmente não há standardização nenhuma. Nós, só para também terem noção da discrepância entre fundos, só a nível português nós temos candidaturas pequeninas destes estágios IFP, que vocês já ouviram falar, e são candidaturas que normalmente uma pessoa que saiba minimamente escrever consegue fazer por si própria, até candidaturas de 60 páginas de descrever o teu processo e metodologia de investigação e desenvolvimento em consórcio com vários membros para chegarem a um objetivo estratégico da União Europeia. Portanto, coisas super complexas. E portanto sim, há uma dificuldade, há uma diferença de dificuldade brutal nessas partes, e isso traduz-se também nos formulários. Os formulários de cada entidade são completamente diferentes. Um formulário do IFP, um formulário da ANI, que é a Agência de Inovação em Portugal, ou do IAPMEI, ou da ICEP para a internacionalização, são infelizmente muito diferentes, e daí nós termos de ter cuidado a personalizar cada aviso. Ou seja, vocês têm um rapper à volta do rapper, têm uma prompt para gerar prompts para depois gerarem os rascunhos. É importante. E a qualidade desse primeiro rascunho é, tu dirias, já ter visto bastantes deles, é suficiente para se calhar estas grants mais pequenas, ou vai ter sempre de ter alguma mão humana depois a seguir? Ou seja, na vossa versão free.
Portanto, respondendo já a essa pergunta do se vai ou não ter sempre mão humana, nós não temos como visão da Grantr tirar o humano da equação. Não temos. Isto aqui tem uma razão muito prática também, e comercial, que é uma PME, que é nós neste momento estamos a começar com startups, como vocês disseram aí bem, mas o tecido empresarial português e europeu é maioritariamente PMEs. 98% do tecido empresarial são PMEs. Portanto, é aí que queremos chegar, obviamente. E as PMEs, quando estão a ir buscar um fundo europeu, só para terem noção, neste momento nós estamos a fazer uma candidatura média a 100 mil euros de fundo, já é um montante elevado, mas este montante vai aumentar à medida que nós também subirmos de startups para scale-ups, para PMEs, para M's, para grandes empresas. E portanto, estes montantes, estamos a falar de centenas de milhares de euros, são muito importantes para estes negócios e eles não vão confiar nunca, não vou dizer nunca não se diz, mas cegamente num AI. a pouco médio provável. termo não vão achar que a inteligência artificial e uns miúdos que andam aqui a utilizar a inteligência artificial para fazer candidaturas vão conseguir fazer isto bem feito. Portanto, há uma componente de confiança e de credibilidade brutal que nós vamos ter, e estamos neste momento a trabalhar nela, para conseguirmos simplesmente capitalizar a inteligência artificial para nos reduzir custos e depois mais tarde aumentarmos a qualidade do output. Respondendo à tua parte do output, se é bom ou não, nós tivemos testes desde o início muitíssimo promissores. Nós começámos a Grantr e a maneira de nós desenvolvermos produto é muito lean. Nós testamos tudo sempre e nunca fazemos investimentos para ir além até estar testada essa premissa. Nós só começámos a Grantr porque fizemos um teste ainda antes da Grantr. Nós na altura chamávamos Levertex, até acho que foi quando nos conhecemos. Sim, sim. Que nós estávamos focados especificamente no incentivo. Portanto, não havia componente de matching, não havia fazer candidaturas para tudo e mais umas coisas. Não. Havia um incentivo e nós queríamos provar que a inteligência artificial conseguia poupar tempo na elaboração de uma candidatura. Essa candidatura é o CFID, que é um incentivo bastante conhecido. E nós fizemos, na altura, em maio do ano passado, 6 candidaturas para 360 mil euros de incentivo e nessa altura, nesses testes, nós conseguimos poupar aos consultores 50% do tempo comparativamente a fazerem à mão. E portanto foi um teste super promissor e foi isso que nos permitiu primeiro levantar uma ronda de investimento e depois fazer o que é hoje a Grantr. Mas quando vocês levantaram essa ronda de investimento, já tinham saído os resultados dessas candidaturas que vocês fizeram? Não, isso é outro grande problema de fundos europeus e de burocracia de Portugal e destes processos todos europeus. Infelizmente é a burocracia brutal e o tempo que demora a ser aprovada, que demoram a ser aprovadas as candidaturas. Em média, um fundo demora mais ou menos 12 meses a ser aprovado, o que para uma startup ou para uma PME é muito tempo. E portanto, neste momento nós fizemos as candidaturas em maio do ano passado, como eu estava a dizer, nós recebemos as primeiras respostas agora há um mês e pouco e conseguimos 2 aprovações já, a 140 mil euros desses 360 totais. Ainda não recebemos as outras respostas. E pronto, estamos muito contentes com os resultados iniciais, mas a plataforma e a tecnologia varia substancialmente entre uma oportunidade e outra. Porque enquanto no CFID, logo de início, estávamos muito focados nesse incentivo, conseguimos fazer uma poupança de tempo muito substancial. E o CFID é muito padronizado, enquanto há outras oportunidades que são zero padronizadas e então a poupança de tempo é muito menor. E portanto aí temos de ir trabalhando iterativamente e ir aumentando a qualidade do output. Claro. Mas por falar nisso de... Deixa-me só fazer uma. Por falar nisso de qualidade, eu imagino que haja aqui um ponto muito importante para vocês, e principalmente porque estamos a falar em quantias de dinheiro tão grandes, que é a questão da credibilidade. Que vocês agora têm os primeiros resultados, conseguem começar a provar, até porque se calhar a vossa taxa de aceitação até é maior do que a média de uma candidatura, não sei tu supor, mas até agora até terem recebido essas 2 respostas vocês não tinham maneira de fazer isso. Foi um problema que tiveram, tipo, houve gente a questionar-vos e dizer, ok, vocês fazem mais rápido, poupam 50% do tempo. Mas a nível de eficácia, como é que isso funciona? E vocês não tinham maneira de se defender? Não. Foi um problema? Foi e continua a ser um problema brutal. A credibilidade, a confiança é de longe o tema que mais temos de lutar e educar o mercado. Com startups nós conseguimos saltar um bocadinho por cima desse problema porque a comunidade de startups, como vocês conhecem até tão bem ou melhor do que eu, é muito unida e gosta muito de entre ajudar e portanto tivemos muitos early testers, early customers, startups, e isso funcionou muito bem e também funciona muito bem com a nossa proposta de valor, não é? Somos uma plataforma digital que torna tudo mais ágil e mais barato. Isto é tudo o que uma startup quer. Claro. Portanto, funcionou bem no que toca a startups. Agora estamos a viver esse desafio
quando começamos a ir para scale-ups, portanto, oportunidades, ainda são startups, mas que têm oportunidades de dimensão muito maior, já fizemos candidaturas de vários milhões de euros, aí temos um nível de credibilidade ainda que é preciso ser lutado, e depois ainda mais profundo que isso é nas PMEs mais tradicionais, que aí não está a ser de todo fácil chegarmos lá e vendermos o nosso produto como está. Estamos neste momento a fazer mudanças para conseguirmos fazer tailor a nossa abordagem diferenciada a PMEs versus o que estávamos a fazer para startups. E outra coisa que estamos a fazer que ocorreu-nos há uns meses e agora está a trazer alguns frutos que pode ser interessante no que toca à credibilidade nas PMEs, é estamos a saltar as PMEs por cima também e estamos a ir aos enterprise. Estamos a ir às grandes empresas primeiro, numa ótica de pilotos, e nós conseguimos fazer isto porque a maior parte destas grandes empresas têm departamentos de inovação e coisas assim, gostam ou de investir em startups ou de apoiar startups, gostam também de trazer nova tecnologia para o interior destas grandes empresas e têm desafios muito próprios também. E então estamos a saltar por cima das PMEs que não estávamos a conseguir entrar diretamente, estamos a ir às enterprise, fazer estes pilotos com eles e depois, tendo estas marcas, estes logotipos por trás de nós, a dizer que estamos a trabalhar com eles nesta candidatura de milhões, é muito mais fácil chegar a uma PME e mostrar a nossa proposta de valor. O selo de uma enterprise vale sempre mais do que de uma startup, que até, se calhar até foi bem sucedida com a vossa tecnologia, mas pronto, são uns miúdos lá com o projeto. Eu vou pegar numa coisa que disseste há bocadinho, que era as pessoas, as pessoas não confiam 100%, principalmente quando são fundos muito grandes, não confiam 100% no output da inteligência artificial, mas à rate que isto está a avançar, eventualmente até vai ser melhor ter um AI a escrever a candidatura do que um humano, não é? Assumindo que as coisas avançam com a mesma velocidade ou até maior do que aquelas que aconteceram nestes últimos ano e meio ou 2 anos. Quando chegar a esse ponto, não vai haver distinção, ou seja, a distinção passa a ser não pela qualidade da candidatura, porque aí, como aquilo vai ser uma commodity, toda a gente vai ter acesso aos mesmos AIs e portanto toda a gente vai conseguir escrever a mesma candidatura, mas se calhar ou seja, o sucesso da candidatura vai estar em 2 coisas anteriores a essas, que é como é que eu comando o AI para fazer a candidatura e o conteúdo efetivamente do meu projeto ou da minha solução. Vocês contam a desenvolver, e isto até é uma coisa que lá na Rose nós pensamos muito, que é, nós vamos desenvolver para os modelos que vão existir no futuro. Ou seja, já estamos a assumir que isto vai ser possível, temos um desafio qualquer que neste momento não é possível, mas vamos assumir que ele vai ser possível porque eventualmente a tecnologia vai chegar a esse ponto. Vocês também têm um bocadinho esta abordagem, ou como ainda são muito no início, ainda são mais linear, vamos resolver este problema e quando estiver vamos para este, em vez de assumirem que... Eu diria que estamos mais no segundo campo, somos muito lean, no entanto nós temos perfeita noção do ritmo a que está a evoluir a inteligência artificial, não é? Nós temos de estar a acompanhar, e já é difícil para nós que somos 100% focados nisto, acompanharmos o estado da arte desta tecnologia. No entanto, tocando no teu ponto de inteligência artificial vai ser uma commodity, sim, os base models certamente vão ser uma commodity, e aí o grande diferenciador vai ser, primeiro, o prompt, como estavas a dizer, como comandas a AI, depois o dataset com que a AI é treinada. Porque vocês têm acesso depois a esses dados. Nós não estamos a falar de uma área em que os dados vão ser públicos e toda a gente tem acesso, ou seja, o base model vai interiorizar e vai toda a gente ficar com o mesmo conhecimento. Não. Nós estamos a falar de candidaturas a fundos europeus que muitas vezes tocam em pontos de investigação e desenvolvimento das próprias empresas, estratégia de internacionalização, contratação, etc. Portanto, temas sensíveis, propriedade intelectual, muitas vezes. Portanto, estes temas não são públicos. E a maneira de fazer uma candidatura também não é pública, porque as candidaturas não são públicas. Portanto, nós, ao aprendermos a fazer bem candidaturas através primeiro dos nossos experts e depois com a nossa inteligência artificial e com os resultados recorrentes que vamos tendo, nós vamos ficar absolutamente especialistas a elaborar candidaturas quando poucos outros são. E mesmo que haja outros que são especialistas em candidaturas, que são os consultores tradicionais, não são especialistas em inteligência artificial. Portanto, nós estamos aqui numa interseção que acho que é bastante defensável mid-long term. Eu acho que isso é exatamente a abordagem ideal para empresas que usam AI como core do negócio. Ou seja, as empresas têm de ser super verticais, super especializadas numa área e as melhores a fazer aquilo. Porque se forem só mais um wrapper do GPT, que claro que não é, mas se forem só um wrapper com uns adereços à volta,
não há grande vantagem competitiva, não é? Isso não não é por aí que depois não podem aparecer 50 à volta e que se tiverem um plano de marketing melhor chegam a mais pessoas. E nós em cima disso também juntamos uma série de ferramentas que uma empresa usa, que nós ainda não falámos aqui, dentro da Grantr, que tornam a Grantr, ou pelo menos é a visão, tornarem a Grantr uma ferramenta de uso, não vou dizer diário, mas recorrente, para uma empresa para gerir o seu acesso a financiamento. Conseguirem ter toda a sua documentação da empresa lá, conseguirem ser notificados de novas oportunidades que abrem, que fazem match para elas, conseguirem ingressar consórcios de outras empresas que estão a fazer concursos, candidatarem-se a mesmo prémios ou concursos, que existem muitos, de empresas privadas, estágios pagos, IFPs, até investimento privado mesmo, ou crédito bancário, qualquer oportunidade de financiamento é suposto estar na Grantr e as empresas utilizarem isto como ferramenta diária. E eu acho que criar aqui este ecossistema também cria o chamado moat, não é? Sim, À sim. medida que vamos adicionando mais componentes à network, que todas funcionam em conjunto, mais defensável é no futuro também. Sim, sim, ou seja, em vez de serem só, usamos AI para fundos europeus, passam a ser o centro, o gestor para financiamento. Exatamente. Por acaso era uma das questões que nós, quando estávamos a preparar o episódio, pensamos: isto dos fundos europeus agora está a bazuca, não é? Há dinheiro para toda a gente e eles, pronto, surfaram esta onda, mas para onde é que isto vai a seguir? Quando a Europa começar a fechar a torneira, para onde é que isto vai a seguir? E acho que isso responde bem a essa pergunta. Mas acho que há um ponto que está de certa forma relacionado com o que estavas a dizer, que é se calhar um cenário menos hipotético e menos futurista do que o Álvaro estava a dizer, ou seja, tudo reduzido à menor escala, que é, no dia de hoje tu tens fundos limitados, e portanto eu presumo não sei, que é recorrente as mesmas empresas, principalmente se forem da mesma indústria, da mesma área de atuação, concorrerem ao mesmo fundo. O que acontece na Grantr se duas empresas se candidatarem ao mesmo fundo através de vocês? Não há problema absolutamente nenhum. Somos uma plataforma que está a tentar democratizar o acesso ao financiamento. Portanto, se duas empresas concorrentes fizerem uma candidatura com a Grantr, o melhor projeto vai ganhar, que é exatamente como devia funcionar. Certo. Sim, lá está, tiram a subjetividade a forma, não é? Exato, tiram a forma da equação. Isso é fixe. Sim, no limite todas as empresas se candidatariam pela Grantr ou equivalentes e a forma deixava de ser relevante, o que interessava era o conteúdo. Era que está um bocado. Vocês funcionam com estão a falar a palavra, é uma subscrição, a Grantr pagam por cada candidatura? É por candidatura. Tem uma winning fee, como é que funciona? Sim, é por candidatura e dividimos o nosso fee em dois momentos. Queremos estar alinhados 100% com o sucesso da empresa, portanto cobramos uma upfront fee só para submeter a candidatura, para cobrir os custos que temos com consultores logo à cabeça, e depois cobramos uma percentagem da grant em sucesso se for aprovada. Portanto assim está toda a gente alinhada, queremos o sucesso das empresas e a nossa componente de sucesso é muito mais alta do que a componente da upfront. Portanto, na realidade, para ser sincero, a minha ideia era ser tudo em sucesso, era assim que eu gostava que o mercado funcionasse, mas eu sou uma startup, eu estou a levantar capital, eu preciso mostrar uma curva de vendas assim, e eu ter de esperar 12 meses para os fundos europeus me pagarem. Bate no que estávamos a falar há um bocadinho, não é? Claro. Eu não quero estar dependente dos fundos europeus, infelizmente, apesar de ser uma empresa de fundos europeus, não quero estar dependente deles. Vocês já levantaram fundos europeus? Já levantámos algumas grants. E usaram a Claro. Nós fazemos muitas candidaturas para nós próprios, para tudo, prémios, tudo, e é tudo automático com a Grantr. Nós até agora já recebemos financiamento do governo espanhol, porque a nossa empresa é originalmente sediada em Espanha. Já recebemos 90 mil euros do governo espanhol, mais 20 mil euros de outras coisas assim, e já nos candidatámos para $500 milhões. Portanto, faz ideia qual é que é a taxa de sucesso? Não estou a dizer a vossa, mas a da indústria no geral. Depende brutalmente do incentivo em particular que estamos a falar. Se tu falares de um estágio IFP, é completamente diferente de um fundo gigante. Eu diria que a média há de estar perto dos 50%, se olharmos para o espectro inteiro. Claro. Mas isto conta também com oportunidades europeias, que estamos a falar, não falámos ainda, mas existem fundos europeus que não são nacionais. Tu fazes candidaturas para a Comissão Europeia diretamente. São grants muito mais competitivas, porque estás a competir com todas as empresas de todos os países europeus. Normalmente também são muito mais apetecíveis, são nos milhões, são assim coisas giras. Eu acho que nós já nos candidatámos a um assim, até, na verdade. É o Media Futures. Yeah. Sim. Okay. Há muito tempo.
E receberam ou não? Não. Pronto, E era isso que eu ia perdemos mencionar. muito tempo a fazer candidatura. Não havia a Grantr na Muito altura. tempo mesmo. É que isso é um grande problema, não é? É o tempo despendido a fazer as candidaturas que depois não são bem sucedidas. É natural haver candidaturas que são rejeitadas. Claro. É normal, porque como estavas a falar, é pelo mérito, ou devia ser, pelo mérito dos projetos. No entanto, o problema está no tempo despendido e depois não ganhar. Pois. Não, e eu acho que até nem foi o tempo, porque nós temos, pronto, mais umas horas ou menos umas horas conseguíamos. Era mais aquela sensação de nós não sabemos o que é que estamos a fazer. Tipo, o que é que é o standard? O que é que nós devíamos dizer aqui? Como é que se. E ao mesmo tempo acho que isso que estás a dizer também acaba por teve uma importância muito grande, que foi o tempo que gastámos na altura, e foram semanas. Foi tempo que nós naquela fase, e acho que foi por inexperiência, não estávamos a fazer outras coisas, não estávamos a trabalhar num produto. Nós não tínhamos um produto e estávamos a candidatar àquilo, e depois acabámos por não ter nada. Portanto aquilo foram 3 semanas para o lixo, que se cá tivessem sido 3 semanas a desenvolver um produto, tinha feito com que o projeto andasse para a frente. Tu tocas num ótimo ponto, porque foi essa a razão pela qual nós começámos a Grantr. Nós estávamos num programa de incubação chamado Dimium, de incubação de startups, durante 6 meses. E na altura, quando eu estava no programa na parte do programa que é de ideação, estávamos a fazer brainstorming sobre que startup é que nós poderíamos lançar no futuro. Começaram a surgir notícias da Bazuca Europeia, PRR, Covid, o Portugal 2030, imenso dinheiro que vem da União Europeia, e que supostamente vinha diretamente para as empresas. Foi isto que eu ouvi nas notícias. E depois fui começar a investigar e comecei a perguntar às empresas à minha volta se iam candidatar, como é que isto vai funcionar. Comecei a ver os avisos: isto é para empresas de inteligência artificial, tu és uma startup de inteligência, vais-te candidatar? E todas me diziam: não, isso aí é para empresas grandes, eu não tenho tempo para isso. Achas que eu vou perder agora 50 horas a produzir uma candidatura para esperar 12 meses? Daqui a 12 meses eu nem sei se estou vivo, e depois ainda posso ser recusado? Não, isso não é para nós, isso é tudo para empresas grandes. Foi aí que detectámos um problema gigante, e que achámos que, ainda por cima, em simultâneo estávamos a navegar a onda de ChatGPTs a começarem a surgir, etc. E percebemos, bem, qual é que é uma boa área para um LLM, um ChatGPT ajudar? 100% na escrita de formulários aborrecidos de fundos europeus. E pronto, e foi aí. Fixe. Vou tocar nesse ponto da Dimium. Vocês começaram, portanto, tu começaste na Dimium sozinho. Aquilo era um programa. Sim. Quer explicar como é que funciona? Nós já tivemos aqui o André da Antler, que eu acho que o programa é ligeiramente parecido. É semelhante. Quer explicar só assim, muito brevemente, como é que funciona a Dimium? Claro, e o que é que gostaste mais e o que é que não gostaste? Nada. Então, como é que funcionava? Porque a Dimium já fechou como incubadora. Eles continuam a ser um fundo de investimento, mas já deixaram de ter as incubadoras. A maneira como funcionava esse programa era: eles tinham várias incubadoras espalhadas pela Europa, e eles procuravam encontrar aquilo que eles consideravam o perfil do empreendedor. Portanto, não era preciso teres uma ideia, não era preciso teres uma equipa. O que tu precisavas era ter o perfil e o mindset certo. Pelo menos essa é a tese por trás deste fundo de investimento, que, identificando estas pessoas, consegues encaminhá-las para criar startups de sucesso. Pronto, eu inscrevi-me nisto sem saber o que é que estava a fazer. Foi através de um outro empreendedor da Mike Air Force que me mandou um link a dizer: olha, inscreve-te nisto. Eu lá me inscrevi, achava que era um coworking, não sabia o que estava a fazer, e lá apareci vamos chamar, no fim de semana de entrevista, em que fazíamos uma série de atividades em grupo e eles tentavam encontrar quais é que eram as pessoas empreendedoras. Eu lá fui selecionado, fiquei 6 meses. Portanto, comecei sozinho, como estavas a dizer, sem ideia, e lá comecei esse processo de primeiro encontrar uma equipa, depois tentar perceber dentro da equipa as valências em comum, etc., em conjunto, e tentar perceber o que é que poderíamos como equipa fazer de startup. Mas essa equipa teria obrigatoriamente de ser pessoas que estivessem também a participar no programa. Regra geral é não assim. Não valia nessa fase ir buscar pessoas de fora. É assim, valia, contratar, entre aspas. porque o objetivo no fundo é criar uma startup de sucesso. Portanto, não havendo a pessoa certa naquele batch, tu poderias ir buscar de fora, ninguém te limitava. Acho que muitas vezes as pessoas pensavam exatamente como tu estás a pensar, que é regrinhas, tipo a escolinha. Regras, não, isto não é escola, isto é vida real, pá. Se é melhor ir fora, vai fora. E se não fores, é porque não devias ser empreendedor, porque se tu percebes que é isso que devias fazer, devias só fazê-lo, mesmo que houvesse uma regra. Mas portanto, regra geral, tu vais buscar as pessoas dentro desse batch, que foi o que eu fiz. Comecei com uma rapariga na altura, que também conheceste, a Rita. Depois acabou por não funcionar, a Rita saiu, e foi durante esse processo de incubação que eu conheci o meu atual co-founder, também se chama Bernardo, que ele, na realidade, isto é curioso, porque ele era meu mentor na Dimium. Ele trabalhava na Dimium como mentor, ajudou-me durante o processo inteiro,
e depois cheguei ao fundo de investimento para apresentar o pitch final destes 6 meses, para ver se eles investiam, e eles disseram: pá, adoramos a ti, adoramos o projeto, achamos que há um potencial gigante, mas há um problema, tu não tens uma pessoa de tech na equipa. Numa startup tech é um bocado esquisito e é um bocado complicado. E então back to the drawing board e tentar recrutar CTOs. O Bernardo Tavares, o meu atual CTO, foi quem me ajudou a entrevistar outros potenciais CTOs na altura e disse: pá, este não. E depois no fim acabou ele a perceber-se: olha lá, Isso eu conseguia ser eu. Eu conseguia fazer isto, pá, porque ele tem um background tech espetacular, já foi CTO da GoParrot e de outras startups, e portanto foi um match made in heaven. 2 Bernardos, fomos ao fundo de investimento. Eles gostaram de ver o Bernardo a passar para o outro lado, o Tavares a passar para o outro lado da mesa, porque ele normalmente estaria do lado deles, e recebemos investimento e correu tudo bem, foi top. Ok. Isso foi em que ano? Só para... Foi ano passado. Vocês começaram, fizeste o programa em 22. Sim. Depois eu conheci-vos no Web Summit, portanto lá para novembro. E aí foi mais ou menos nessa altura que o ChatGPT foi anunciado. Ou seja, ainda não havia propriamente esta facilidade de usar AI. Vocês estavam-se a focar no CFID, se calhar exatamente por ser muito mais estruturado, não é? No fundo, aquilo tem uma estrutura mais ou menos uniforme. Sim, 100%. Portanto, apesar de não haver ChatGPT, já havia GPTs. E para Certo, pessoas certo. minimamente informadas na área, sabiam que a bola estava a começar a rolar no que Ok. toca a LLMs, etc. Conheço várias startups que já estavam a utilizar GPTs muito antes do ChatGPT. E portanto foi o que aconteceu. Nós sabíamos que a coisa estava a começar, mas não sabia. Mas o ChatGPT é que veio depois mudar tudo e trazer projeção e dinheiro para a área, que foi importante, trazer dinheiro para a inteligência artificial. Muito. Muito. Respondendo à tua pergunta, sim, o CFID foi: nós precisamos de nichar, precisamos de focar num problema muito específico e perceber se conseguimos resolver este. Se conseguimos resolver este, passamos para o problema a seguir. Não vamos tentar automatizar tudo, vamos tentar fazer Claro. se conseguirmos. Ok. Nós a preparar o episódio até nos referimos a esse ponto como um pivot, mas na verdade nem foi bem, não é? Vocês continuam a candidatar-se a CFIDs. Sim, foi um e pivot, abrangeram. até foi um. Sabes que isso tem um nome. O Tavares, como mentor de startups que ele adora a teoria de startups e eu já aprendi muito com ele. E isso aí, o nome técnico disso é um zoom out pivot. Nós estávamos zoomed in e agora fizemos zoom out, que é nós pegámos num incentivo, conseguimos fazer isto bem. Olha, mas esta tecnologia é replicável a 500 outros. Portanto, vamos aqui fazer o zoom out e nasceu a Grantor. Okay. E vocês, portanto, receberam investimento, já tinham um produto ou começaram a desenvolver depois? Tínhamos essa versão inicial do CFID, a tal Levertex, inicialmente. Não tínhamos nada da Grantor. Portanto, nós tivemos muito tempo a trabalhar sem investimento e sem salários, sem nada. Eu tive 1 ano, o Tavares teve 6 meses. E portanto foi ali uma altura complicada, mas fomos trabalhando e fomos crescendo, fomos testando. Tendo essa certeza que funcionava com o CFID, foi a validação final que os nossos investidores precisavam para pôr o dinheiro, e portanto deram-nos esta almofada e pudemos começar a crescer a equipa. Depois fizemos a versão da Grantor. O Tavares programa muito rapidamente. Ele fez desde junho do ano passado até setembro, quando lançámos a primeira versão da Grantor. Ele fez a Grantor toda num mês. Lançámos a Grantor, começámos a ter imediatamente clientes e vendas, e pronto, e a partir daí a bola foi rolando. Ok, fixe. Tu antes da Dimium, portanto antes de te inscreveres nesse programa, estávamos aqui a falar, estavas na Uber, na Uber Eats, na parte de sales, como disseste que era o teu forte. O que é que foi aquele trigger que te fez, pá, estou farto disto, quero ir... Porque tu despediste a Uber Eats para ir para a Dimium. Não necessariamente, houve aqui um intermédio, okay. Mas faz sentido, né, na história, quando eu contar, que eu estava na Uber e na Uber já estava há 2 anos e meio. Eu apanhei ali apanhei o Covid inteiro dentro da Uber. Como devem imaginar, Covid e restaurantes e Uber Eats foi ali uma situação complicada, não porque tivesse sido negativa, foi ótimo para o negócio. O Uber Eats explodiu, como sabem, nessa altura, com muitos negócios na pandemia, alguns negócios na pandemia, mas a restauração tradicional caiu a pico. E então, uma pessoa de sales como eu tenho ainda hoje em dia milhares de contactos de restaurantes no meu telemóvel, eles têm o meu
e tinha o meu processo de sales normal, mas de um dia para o outro, com o Covid, estes restaurantes todos, muitos deles que me diziam não há 2 anos, começaram-me a ligar desesperados a dizer que precisavam de entrar na Uber, senão iam fechar o negócio que está na família deles há 40 anos, Claro. que iam despedir os empregados, coisas desse género. Tive ali momentos muito complicados como profissional, queria ajudar, estávamos a fazer o nosso pequeno papel dentro da pandemia, muito, muito pequeno, mas ao menos era útil. E pronto, mas foram momentos complicados. Dito isto, nessa fase comecei a identificar algumas gaps na Uber, mesmo no próprio processo da Uber Eats. Eu na altura comecei a falar mais com restaurantes estrela Michelin, restaurantes mais elevados, que antigamente não entravam na Uber, mas com o Covid começaram a precisar, e comecei a identificar que eles tinham necessidades específicas. Não queriam que fosse um estafeta qualquer a entregar, que fosse numa moto toda inclinada a levar a comida deles toda. Já ouvimos isto em algum lado. Já. Nós Já tivemos aqui entrevistámos o o Álvaro Meier da Pronto, Volup. exatamente. Eu fiz pitch do que é hoje a Volup, eu fiz pitch internamente dentro da Uber antes de haver Volup. E não colou, ninguém quis pegar. Outras ideias semelhantes de otimização dos restaurantes, que hoje em dia também é Please, que já ouviram falar. Eu fiz muitos desses pitches internos na Uber, nada colou. E entretanto decidi sair da Uber exatamente para começar o meu negócio relativamente a estes gaps que eu fui encontrando. E era um negócio, não era de todo tecnológico, era mais consultoria pura aos restaurantes que eu já tinha o contacto, portanto foi direto. Comecei a ter clientes no primeiro dia que abri a empresa também. Mas era um trabalho muito consultivo, muito time consuming. Sim, estavas a vender o teu tempo. Zero escalável. Ou subias a rate ou Exatamente. pronto, estagnavas. Não? Zero escalável, eu não sabia nada de startups nem tecnologia, nunca fui esse tipo. E depois foi na altura, eu estava a trabalhar sozinho em casa, não gosto nada de trabalhar sozinho, o que eu gosto é de falar, e então foi, preciso no mínimo estar num cowork, preciso estar num espaço qualquer. Mandei mensagem ao Pedro da Micro Force e lá foi só para. E foste para a Dimium, o tal cowork. O cowork que acabou a investir em mim. Sim, exato, eu não sabia. Olha, boa história. Eu ia perguntar qualquer coisa, mas esqueci-me, portanto vais ter de ser tu agora. Ok. Eu tenho uma pergunta que é: então, se calhar vamos falar um bocadinho para isto dos fundos europeus. E como tu disseste, houve a seguir à pandemia ou a seguir a quando começaram a abrir as coisas, houve aquele muito barulho, vem a bazuca, o PRR, vai haver dinheiro para todas as empresas para compensar elas terem perdido dinheiro na pandemia. Depois não foi bem assim. Não. Mesmo agora os startup vouchers também acho que estão atrasadíssimos, a malta está-se a candidatar e o dinheiro está a demorar muito tempo. Como é que funcionam os fundos europeus? Aquilo, sabes, consegues explicar um bocadinho como é que a Europa aloca os fundos e a quem é que aloca os fundos? Sim. E depois quem é que os gere a nível nacional ou internacional? Consigo. Então, inicialmente a União Europeia define uma linha estratégica, portanto nós queremos investir nestas áreas, nomeadamente clean tech, portanto transição climática, ou queremos fomentar o desenvolvimento das empresas, das PMEs, com a digitalização dessas empresas, ou com 1000 e umas coisas. Portanto, definem um plano estratégico que está definido dentro da Comissão Europeia. Depois, pegam no dinheiro que basicamente vem dos nossos impostos todos. Os impostos de todos os países da Europa vão para a Comissão Europeia, e a Comissão Europeia depois distribui consoante as necessidades, tal e qual como um país normal faz dentro de si. E depois, portanto, nós sendo um país na cauda da Europa, somos net receivers, brutalmente. Nós recebemos muito, somos super subsídio dependentes, recebemos muitos fundos europeus que depois são alocados dentro das estratégias da União Europeia, mas depois, chegando a Portugal, são distribuídos pelo governo, o governo em gestão, vai distribuir para as entidades governamentais que são especialistas nesses verticais. Portanto, pensem, se for um incentivo que é suposto ir para investigação e desenvolvimento, deve ser regido pela ANI, a Agência de Inovação em Portugal. Se for um voucher para startups, que o objetivo é incentivar startups, vai ser pela Startup Portugal, ou com a ajuda do IAPMEI, também pode acontecer, o IAPMEI das pequenas e médias empresas. O IAPMEI é quem gera a grande maioria dos fundos. Temos entidades como a AICEP para a internacionalização, o Turismo Portugal para turismo. Portanto, existem uma série de organismos governamentais, públicos, que fazem esta gestão. Agora, eles fazem o seu melhor para esta gestão, tenho a certeza, e já conheço muitas dessas organizações por dentro e percebo como é que os processos funcionam. Tenho a certeza que eles dão o seu melhor, mas o que é verdade é que os fundos não chegam
primeiro ao sítio certo, que é isso que a Grantr está a resolver, e depois em tempo útil. Como estavas a dizer em relação ao Startup Voucher, quem está a liderar isso é a Startup Portugal. Tenho uma relação espetacular com a Startup Portugal e acho que as pessoas de lá são muito talentosas. Sim. No entanto, quase nós usamos uma expressão que é broken by the system itself, que é, há tanta burocracia envolvida nestes processos deles pedirem dinheiro à União Europeia, ou pedir ao governo, fazer pedidos de pagamento, esclarecimentos e auditorias e coisas assim, que eles ficam sufocados em burocracia e, por muito boas intenções que tenham de distribuir o dinheiro para os sítios certos, não o conseguem fazer, ou pelo menos não conseguem fazer em tempo útil. Os vouchers está de facto a correr muito mal. Foi a oportunidade que nós fizemos mais candidaturas, porque é o nosso ecossistema. Fizemos 50 e tal candidaturas no início do ano. E de facto, a segunda leva, que foi o que nós fizemos, ainda não há respostas. Mesmo da primeira, já há respostas há algum tempo, mas os pagamentos ainda não estão sequer finalizados. Portanto, são processos muito ineficientes. O que é que eu também já agora adiciono-vos isto, que é relativamente recente. Nós também estamos a tentar ajudar neste problema. Era exatamente isso que eu ia perguntar. Então faz a pergunta e eu respondo. Que era, se vocês já tinham pensado em... existe o problema do outro lado também, não é? E eu não sei se isto depois é... Nos outros países suponho que seja semelhante. É muito semelhante. Nós somos particularmente bons a burocratizar coisas, mas mesmo países como a Alemanha, etc., têm um sistema burocrático brutal. Pois. E portanto os problemas acabam a ser semelhantes. Exato. E vocês já estão também do outro lado, ou pelo menos com um pé na porta a dizer... Estamos com um pé na porta, estamos pelo menos a disponibilizar-nos para tal. Nós estamos neste momento a fazer pilotos exatamente com esse objetivo de utilizar a inteligência artificial para avaliar candidaturas. Porque nós pensámos inicialmente, nós não queremos ajudar todas as PMEs e startups a candidatarem-se facilmente e vamos... Porque o que é que vai acontecer? Vamos subir imenso o número de candidaturas que entram no sistema, mas depois não estamos a ajudar efetivamente o problema total, que é o dinheiro chegar ao sítio certo e em tempo útil. Portanto, estão a mudar o bottleneck de sítio e não estão a resolver. Exatamente. Mas para que isso conceptualmente é estranho, porque pode acontecer a Grantr estar a avaliar candidaturas da Grantr. Brutal. Esse tema é super pertinente. Nós sabemos perfeitamente que há um conflito de interesses direto entre nós podermos avaliar candidaturas e fazermos candidaturas. Como é óbvio que isso está fora de questão, os pilotos que estamos a fazer é em programas que nós não somos permitidos fazer candidaturas a esses programas, para garantir que não existe conflito de interesses. Isto, novamente, são só pilotos, portanto, não fazemos ideia se isto vai avançar ou não. Queremos é tentar ajudar e sabemos que se nós temos o know-how para fazer candidaturas, é muito provável que consigamos fazer um produto que avalie. Sim. E já estamos a conseguir. Temos neste momento produto feito para conseguir avaliar. Ainda tem muita margem de melhoria, mas que consegue certamente poupar tempo hoje em dia aos avaliadores, consegue, já hoje em dia. Engraçado ter um AI que submeter candidaturas para um AI que está a avaliar. Isto faz-me lembrar um vídeo que eu vi hoje, coincidência máxima, e depois podemos deixar na descrição, que eu achei engraçadíssimo, que era um gajo que pôs 2 LLMs a debater um com o outro, e basicamente um era ateu, em teoria, não é? E o outro era um believer. E então era um debate sobre a existência de Deus, que estava depois a ser avaliado por 14 LLMs diferentes. Tinhas o ChatGPT a avaliar, tinhas pronto, estavam todos a avaliar e a dar o score. Portanto, estava a haver um debate que estava a ser debatido e avaliado por AIs. Não vi até ao fim, mas não sabes quem é que ganhou. Ia certeza que acaba super bem. Mas deixamos o link na descrição. É engraçado. Isso é um bocado a teoria dos agentes, não é? A teoria por trás dos agentes são LLMs a falar consigo para conseguir determinar next tasks. Mas pronto. É isso. Não temos muito tempo, portanto temos de escolhê-los bem. Sim. Eu tenho já uma pergunta aqui. Então, dá-lhe. Tu disseste 50 candidaturas desde o início do ano? 50 vouchers. Só ao Startup Vouchers. Quantas é que fizeram no total? Já fizemos desde setembro, quando lançámos, 120 candidaturas. E vocês são quantos? A equipa? 7. São os Bernardos e mais 5. Somos 3 Bernardos. Sim. É requisito ou não? É requisito. É requisito. Não é requisito, mas se fizeres a candidatura e fores Bernardo, o sistema AI dá logo. Eu juro que não é de propósito. O meu co-founder ser Bernardo, já expliquei como é que aconteceu. Quando estávamos a entrevistar para o nosso primeiro empregado, nós fizemos para aí 50 entrevistas e depois chegámos aos top 3 e depois foi, preferimos este.
Pá, mas também se chama Bernardo. Tivemos quase a não o aceitar porque era ridículo Pois, ser Bernardo também. Mas pronto, fizemos uma boa escolha. Lá o contratámos, o Motinho, está espetacular. E portanto somos 3 Bernardos, fomos os 3 iniciais. Depois começámos a contratar mais pessoas. Já há não Bernardos na equipa, que é bom. Excelente. E um deles veio aqui já, que é o Ivanuel. Exatamente. É. O Ivanuel está a liderar agora a nossa equipa comercial, que veio aliviar o meu fardo e também a minha paixão, mas o meu fardo no que toca a vendas, para eu poder focar mais em fundraising, que é uma prioridade. Claro. Como é que esses sets se distribuem já agora por áreas? Então, eu continuo a chamar-lhe Vendas Fundraising, Ivanuel Vendas. O Tavares, o meu CTO e co-founder, é a parte tech. Foi ele que desenhou o produto todo e programou a maior parte dele, ou pelo menos até certa parte, porque depois contratámos outra pessoa, o Francisco, que também está com o produto e a programar. Portanto, 2 pessoas fizeram a plataforma da Grantr toda, e para quem percebe tecnologia e já viu a plataforma, vão ver que aquilo é difícil. Desde setembro aquilo que fizeram é espetacular mesmo. E depois temos também o André, que também trabalhava na Dimium, portanto eu fui buscar a malta da Dimium toda boa, e o André faz-nos marketing e comunidade, PRs, coisas assim. E temos a Joana também na equipa, que era uma antiga consultora, que agora ajuda-nos a otimizar o AI para fazer melhores candidaturas. Consultora de Consultora candidaturas de fundos europeus, exatamente. Era mesmo de uma consultora específica de fundos europeus, e agora ajuda-nos a otimizar a AI. Ok, Basicamente. ótimo. Muito Tenho fixe. mais uma só de Quickfire, que é, portanto, disseste 120 candidaturas durante o início do ano. Vocês já receberam à partida a fee, setup fee, não é setup fee Sim, que vocês setup chamam? Podes dizer quanto é que isso equivale a nível de revenue? As nossas vendas, Ou até quanto agora. é que, sim. Nós já fizemos perto de 80 mil euros em upfront fees. Temos mais ou menos meio milhão de euros pendente success. Ok. Portanto, estamos à espera de resultados. Ok. Obviamente não vamos receber este dinheiro inteiro, Claro. porque vão haver candidaturas rejeitadas, mas mesmo que assumamos uma média de 50%, estamos com uma revenue interessante desde setembro. Super fixe. Este use case que tu explicaste na União Europeia, ou seja, é no-brainer expandirem para qualquer outro país que tenha acesso também aos mesmos fundos, no fundo. Mas estes mecanismos de fundos públicos ou fundos privados existem noutros países também, e vocês conseguem atacar, ou seja, internacionalizar para fora da União Europeia? Sim. Ótima pergunta, uma pergunta também muito recorrente. A União Europeia é o nosso target, claro, por enquanto, porque tem características muito específicas. Faz parte da própria concepção da União Europeia nós juntarmos o dinheiro de todos e depois distribuir para onde é preciso. Porque somos quase um país em si próprio. Uma confederação. Exato, uma confederação nesse sentido. E portanto, tem características muito próprias, tudo standardizado, as candidaturas europeias são relativamente semelhantes, alinhadas com as diretrizes europeias. Portanto, há aqui um bolo muito, muito fértil para nós crescermos dentro da Europa. Fora da Europa, existem países fora da União Europeia, devo dizer, existem países parceiros da União Europeia que são claros. O UK sempre fez parte deste sistema e continua a fazer, tem milhentas grants e é um mercado gigante. Outros países dentro da Europa, mas fora da União Europeia, também são muito interessantes, países nórdicos, suíças, etc. Agora, fora da Europa, Estados Unidos, é a pergunta clara de então, mas os Estados Unidos é muito capitalista, se calhar não tem grants, não é? Porque não são muito subsídio-dependentes, etc. Wrong. Existem muitas grants, mas são grants diferentes. Enquanto cá, regra geral, são feitas e são promovidas pelo governo, lá normalmente são promovidas por fundações, organizações privadas que estão a tentar fomentar investigação ou um desenvolvimento em qualquer área. Portanto, há muita grant e competição e candidatura daquele lado do oceano no que toca à componente privada. Depois temos América do Sul, que estão a tentar imitar a União Europeia nesse sentido. Há muitas grants, seja no Brasil, Chile, Colômbia, México, governamentais mesmo, e até a nível de créditos fiscais. Portanto, se falarmos no CIFID deles, eles têm dos melhores do mundo. O CIFID em Portugal também é dos melhores do mundo. 80% de crédito fiscal é unheard of na maior parte dos outros países, que é o que acontece cá, mas na Colômbia, por exemplo, ainda é mais alto. Portanto, existe muito, muito espaço para expandir. E depois estamos a esquecer que estamos só a falar de grants, e depois há todo o outro mundo de oportunidades de financiamento que não são grants. Pois, caraca, existe crédito, investimento privado, existem tax credits, portanto sim, é muito bom para explorar. Vão tocar em todo lado. Nós tivemos aqui o podcast todo a falar sobre financiamento a empresas e fundos europeus e não sei o quê, mas também deve haver muita malta que se candidata para fazer só research, ou seja, laboratórios que fazem fundos de desenvolvimento científico. Ora bem, vamos para a última pergunta. Vamos lá.
pergunta que nós fazemos todos os episódios, que é o conselho que gostavas que tivesse sido dado quando começaste a tua carreira empreendedora. Ok. O conselho. Portanto, isso aí vai bater com uma coisa que eu fiz mal e que devia ter aprendido mais cedo. Ótimo. Porque eu tenho conselhos gerais, mas não é que eu necessariamente tenha feito Não, mal. assim straight to the point. Fundraising demora mais tempo do que as pessoas acham. É um full-time job, efetivamente. Portanto, se querem fazer fundraising, não é ir falar com uma pessoa ou outra, é tal e qual como um funil de vendas, criar uma pipeline, falar com todos, ter uma cadência, ter reportes, ter tudo, e testar, tal como uma empresa testa em vendas um preço. Eu não sei que preço é que eu devia fazer aos meus clientes, portanto vou testando. O fundraising é a mesma coisa, testar pitches diferentes, testar eventualmente avaliações diferentes ou rondas diferentes. Portanto, acho que o fundraising, há muita coisa que eu não sabia nada de fundraising antes de começar a startup e aprendi muito sobre isso. E acho que era uma das coisas que eu diria a mim próprio. Conselho geral, que é o conselho que eu dou a todos os founders, mas não é que necessariamente eu não tenha seguido, porque acho que segui, é trabalhem com boas pessoas. Ok. Encontrem boas pessoas para começar uma empresa, porque isto aqui não é fácil. Muitas vezes pode ser uma jornada de muito tempo, até em alguns casos para a vida. Diziam na Dime muitas vezes que sócios são marriage without sex. Portanto, e é mesmo. Portanto, trabalhem com boas pessoas, porque torna tudo muito mais fácil. Ok. De não tentar olhar sempre para trás do ombro. Ok. Ótimo conselho. Excelente. É isso, pronto, malta. Ficou aqui o episódio com o Bernardo. Obrigado, Bernardo, por teres vindo. Já sabem, subscrevam, deixem comentários, deixem likes, essas coisas todas. É a melhor maneira de ajudar, é de borla. E mesmo sugestões de melhoria, que às vezes às vezes não são sempre bem-vindas. Sim, exatamente. Estamos aqui a fazer improvements no estúdio, espero que já tenham reparado. E temos o Patreon também, onde nos podem apoiar mais a sério. E temos a comunidade, onde podem discutir estas ideias e outras. Já tem cerca de 100 pessoas quando estamos a gravar isto. Portanto, é isso. Até à próxima. Até à próxima.